Bem-vindo de volta. Espero que você esteja bem e se sentindo bem. Hoje quero abordar nossa aula de uma forma mais informativa do que prática. Quando se trata de instalar plugins em nossos computadores, automaticamente nos dividimos em duas categorias: sistemas baseados em Mac e sistemas baseados em Windows, ou seja, o mundo dos PCs. Embora cada plugin tenha instalações semelhantes, a instalação de alguns plugins acontece de forma diferente, ou seja, em termos de interfaces, e o plugin em questão é Mac. Quando se trata de configurar um computador baseado no Windows, sempre funciona assim, enquanto que em um sistema mais prático, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas em um PC. O que você precisa ter em mente aqui é que é impossível mostrar como instalar cada plugin individualmente. Este será um processo de tentativa e erro, ou, no pior dos casos, já é possível encontrar tutoriais para cada plugin no YouTube. Depois de um tempo, você vai perceber que existe um certo padrão se formando. Eu só posso dizer isso, por exemplo, a vantagem no Mac é que ele funciona com o método de arrastar e soltar. Vocês sabem de tudo ao instalar os programas. Mas a desvantagem é esta: quando você tenta excluir o programa, ou seja, o plugin, por exemplo, em um Mac ele o coloca automaticamente em lugares separados. Depois, encontrar e desinstalar isso pode realmente se tornar uma tortura. Há essa situação de vantagens e desvantagens. Pelo que me lembro, não uso PC há muito tempo. Pelo que me lembro, eu lembro que precisamos criar uma pasta separada para os plugins, mas claro, esse sistema pode ter mudado. Essa questão de pastas é um pouco importante, porque ao apresentar esses plugins ao Ableton, vamos mostrar diretamente essa pasta, como vou mostrar em breve a partir da seção de configurações, e a partir daí vamos conseguir encontrar os plugins e abri-los dentro do Ableton. Primeiro essa é a nossa primeira grande diferença. Outra questão é essa, na verdade, quando se trata de plugins, se eu disser que existem um número realmente infinito de plugins, provavelmente não estarei exagerando, e novos estão saindo o tempo todo. Aqui, as escolhas que fazemos em relação aos plugins que vamos usar estão, na verdade, relacionadas ao tipo de música que estamos fazendo. Por exemplo, se estamos fazendo música para cinema ou para séries, preferimos plugins mais focados em trilhas sonoras, como sons orquestrais e sons de piano, e assim por diante. Enquanto isso, ao produzir música eletrônica, tendemos a escolher mais coisas com foco em sintetizadores e máquinas de bateria. Nos plugins, essas categorias já estão separadas. E também, claro, existem versões pagas e gratuitas. Primeiro, depois de fazer essa introdução, quero mostrar como encontramos os plugins dentro do Ableton. Depois disso, vamos explorar um pouco mais a questão dos plugins, e eu vou querer falar um pouco mais sobre isso. Como vocês sabem, para acessar a parte de configurações no Mac, usamos Command vírgula ou no PC Ctrl vírgula. Aqui a aba que precisamos clicar é a aba de plugins. Quando clicamos em Rescan Plugin aqui, ele vai escanear todos os plugins que estão no nosso computador, o que ele chama de Use Audio Unit. Os plugins normalmente aparecerão para você durante a instalação. Geralmente isso vai perguntar a você, especialmente no PC. Ele vai perguntar se você quer instalar como VST, RTAs ou AAX. Então vamos falar um pouco sobre isso. Geralmente o que usamos é o VST. Alguns plugins estão disponíveis apenas no formato VST, enquanto outros podem estar nesses múltiplos formatos que mencionei. VST e Audio Unit são, na verdade, a mesma coisa. Portanto, ao instalar, está tudo bem. Se você instalar ambos no seu computador, o formato AAX é para você que está usando o Pro Tools. Ou seja, é uma das DAWs mais populares do mundo, mas também uma das mais profissionais. O formato AAX é completamente Pro Tools. Um formato necessário para que funcione especificamente. Então, se você não usa o Pro Tools, não poderá instalar essa versão. Dessa forma, você não ocupa espaço extra no seu computador. Você usaria apenas VST e Audio Unit. Se estamos instalando como Audio Unit, então vamos deixar a opção Use Audio Unit ativada. Os VST2 também são da mesma forma, ou seja, junto com o VST temos o VST2 e o VST3. Podemos deixar isso novamente ativado. Aqui, por exemplo, a opção de plugin para Windows. As janelas de plugin múltiplas normalmente abrirão desativadas, padrão para você. Se você fizer isso, poderá abrir vários plugins lado a lado enquanto trabalha no projeto, permitindo que você trabalhe neles. Ao mesmo tempo, é uma característica muito prática de outra forma, porque quando você abre um, ele fecha automaticamente o outro. Eu, por exemplo, uso isso de forma múltipla.
Aqui estão as opções de pasta personalizada, ou seja, se você estiver criando pastas separadas para OD Units, VST2 e VST3, o que eu não faço. Para especificar isso, use a opção personalizada. Você poderá ativar ou desativar a pasta de plugins da mesma forma, ligando ou desligando. No final, quando você diz rescaneie, estou falando sobre o sistema Mac agora. Quando você fizer o reescaneamento, ele irá escanear completamente o seu computador e trará todos os plugins que estão dentro do computador para o nosso atalho aqui. No PC, da mesma forma, se você estiver usando a pasta personalizada. E aqui também, como vimos, você precisará selecionar essa pasta a partir da opção procurar no seu computador. Vamos supor que salvamos em algum lugar. Por exemplo, você salvou no disco D, lá você criou uma pasta chamada plugins, que eu me lembre. Já era assim no PC, se ainda for assim, eu recomendo fortemente. Ou seja, padrão. Quando você instala os programas, por exemplo, ele vai instalar no C, tipo dentro da área de trabalho, sei lá, algo assim. Está direcionando para o padrão. Vai acontecer, por exemplo, definitivamente não faça isso depois de um tempo, porque o trabalho começa a ficar muito complexo. Por isso, tenha uma pasta de plugins. Se você estiver trabalhando no PC, e depois quando você faz o reescaneamento ou quando você seleciona como pasta personalizada a partir daqui, por último, nós clicamos novamente em reescaneamento. Ele está encontrando todas as coisas naquela pasta. Ou então, quando você está no Mac, ele está escaneando todos esses plugins. Na verdade, essas são todas as configurações que precisam ser feitas a respeito disso. Depois, quando abrirmos novamente essa interface, aqui sob a aba de plugins, será assim. As unidades ODI, VSTs e VST3 já terão encontrado esses plugins automaticamente. E a partir daqui você também poderá acessar rapidamente. Agora vamos para outra questão. Aqui está. Quando se trata de plugins, como eu disse antes, temos opções quase ilimitadas. Eles também se dividem em pagos e gratuitos. Como o nome desta série é Ableton Live para iniciantes, nós o temos à mão desde o começo. Por exemplo, enquanto eu estava usando a versão Suite, que é a versão mais avançada do Ableton, estou tentando fazer com que as aulas pareçam que temos a versão Lite gratuita à mão. Como foi o caso da nossa aula anterior, se você se lembra. O motivo pelo qual estou fazendo isso é que eu desejo que o maior número possível de pessoas consiga acessar a produção musical sem gastar dinheiro. E é por isso que estou seguindo esse tipo de abordagem. Portanto, quando formos instalar plugins, novamente teremos duas opções à nossa frente, os pagos e os gratuitos. Eu vou começar mostrando alguns dos meus plugins gratuitos favoritos. Depois, talvez eu mostre alguns exemplos dos pagos. Vamos ver se há diferenças entre eles. Mas, de forma geral, o que eu quero enfatizar é que, como tudo, isso também tem uma indústria. Como vocês sabem, o objetivo da indústria é vender coisas. Uma variedade de coisas assim, você vai se deparar com plugins e de certa forma, como posso dizer, como uma criança que entrou em uma loja de doces, ou seja, o que você vê você vai gostar, aqui está a interface. Vai parecer interessante. E você vai se pegar constantemente baixando novos plugins, baixando. No início, as coisas avançam um pouco assim, porque você vai precisar fazer alguns testes e erros antes de decidir o que é adequado para você. Mas deixe-me dizer isso com base nas minhas próprias experiências. Por exemplo, eu olhei. Antes de abrir o programa, atualmente há cerca de 400 a 500 plugins sob a aba Elimine. E novamente posso dizer, com base nas minhas próprias experiências, que é muito fácil. Eu uso quase 5% deles agora. Eu uso, no máximo 10%. Ou seja, eu tenho uns 30 a 40 plugins que uso regularmente. E mais 5 que eu uso para criar um efeito para certos cenários específicos, etc. Ou seja, no total, na verdade, não uso mais de 50 plugins. Portanto, eu gostaria de fazer esse pequeno lembrete para que isso fique na sua mente desde o início. Como eu já disse, o processo vai avançar um pouco através de tentativas e erros. Agora vamos falar sobre meus plugins gratuitos favoritos. Vou dar uma olhada rápida e compartilhar com vocês o que me vem à mente. Um plugin que eu posso mencionar diretamente assim. De cabeça seria este. Vamos tocar um canal MIDI aqui. Vamos escrever Vital na parte de busca. Vital, por exemplo, é um plugin gratuito incrível. Vamos.
fechar nossos retornos. Especialmente se você está fazendo música eletrônica, este é um dos plugins mais populares dos últimos tempos, o plugin Sync. O Serum da empresa Sper é caro, mas, se não me engano, ele tem um preço de cerca de $300. Por exemplo, a característica do Vital é que ele tem uma versão gratuita, então quase quanto custa a interface é tudo igual e realmente é um plugin muito, muito bom. Este plugin gratuito já vem com algumas configurações definidas para você. Dessa forma você pode ver e, na verdade, digamos que você decidiu instalar este plugin e este é o seu primeiro plugin. Dentro deste plugin, você verá diferentes arquivos que já vêm pré-configurados. Quando você abrir, por exemplo, eu gostaria de mostrar isso especialmente normal. Este é um plugin de sintetizador. A capacidade de um synth é, por sua vez, ilimitada. Ou seja, por exemplo, um bumbo. Vamos assim. Exatamente, ele tem um som de kick drum perfeito, mas é um plugin de synth normal. Vamos dar uma olhada em mais uma coisa assim, como esta. Sim. Como, por exemplo, aqui nas minhas pastas favoritas, Ressonância Magnética, ou Sr. Bill. Eu recomendo fortemente que você siga o canal do YouTube do Bill, ou seja, ele é um dos melhores produtores que conheço. Eu aprendi muitas coisas com ele. Ele fala de uma forma muito avançada e muito rápida, mas você pode dar uma chance a ele. Então vou mencionar isso quando for apropriado. Estou dando exemplos muito pequenos, mas como você pode ver, os sons são extraordinariamente bons. Vamos dar uma olhada em algo assim. Como eu disse, temos um synth sob nossas mãos. E quando se trata de um sintetizador, podemos pensar em sons de bateria. O design de som, que inclui a criação de sons, na verdade acaba indo a um lugar infinito que limita a nossa imaginação, emitir. Na verdade, podemos fazer muitas coisas apenas com um plugin. Além disso, tem mais uma coisa. Por exemplo, se você procurar por presets vitais gratuitos, ou seja, Free Vital Presets, no Google, você encontrará algo assim. Mostrou. Vou fazer isso. Eu tinha preparado aqui. Ou seja, a palavra-chave que você realmente precisa digitar no Google é esta. Por exemplo, aqui tem um site chamado Preset Share. Eu gosto muito disso. Aqui você encontrará não apenas presets vitais, mas muitos outros. Sintetizador, ou seja, plugin. Você conseguirá encontrar o preset. Aqui você pode fazer uma prévia e depois, independentemente dos trabalhos que você gostar, o Vital aqui é apenas um exemplo, mas temos a situação em que podemos aumentar ainda mais a capacidade do plugin que temos dessa forma. Existem muitos sites como este, aqui há pacotes, alguns pagos e outros gratuitos. Novamente, a música que fazemos, podemos especificar ainda mais de acordo com o tipo ou com o gênero, e assim transformar a ferramenta que temos em algo incrivelmente poderoso, sem gastar nenhum dinheiro. Vital, como eu disse, é um dos plugins que eu realmente adoro. Se formos dar uma olhada rápida aqui novamente. Aliás, não vamos esquecer disso, ou seja, se você percebeu, a CPU, por exemplo, começou a carregar imediatamente. Alguns presets realmente exigem uma quantidade séria de CPU. Vital é um bom exemplo disso, porque realmente produz um som de qualidade extremamente alta, e claro que isso tem um custo para nós. Então, na nossa aula anterior, eu tinha feito um freeze aqui. Lembram-se, isso é, na verdade, uma das estratégias para reduzir a demanda da CPU era um deles. Por exemplo, vamos voltar aos nossos plugins. Vamos dar uma olhada rápida aqui. Por exemplo, tem um plugin chamado Pancake da Cable Guys. Temos um plugin
que podemos usar para pan. Se não me engano, este também é um plugin gratuito. Ou seja, o que ele vai fazer é realmente espalhar o som para a direita e para a esquerda. Na verdade, vamos mostrar isso para ficar melhor. Vamos fechar o white. Vou dizer descongelar. Vamos colocar aqui. Apenas faça isso, para a esquerda no play. Enviar o som para a direita e para a esquerda. Está sendo enviado. Por exemplo, eu gostei de uma das características do Pancake, aqui onde você pode escolher a medida, ou seja, 1/4 ou mais, tipo isso. Faça o pan automaticamente para você, seja em alta frequência ou em baixa frequência. Ou tipo, em um determinado ponto da música, uma pequena exageração assim. Você pode considerar usar um efeito. Tipo isso. Eu gosto muito do Pancake. Mais um dos plugins. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Acho que vou encontrar mais fácil do que os VSTs. Por exemplo, este Limiter 6 é gratuito. Este também é um plugin muito bom. Na aula anterior, usamos um limiter no canal Master. Este é, por exemplo, a versão mais avançada dele. Aqui dentro você tem tanto o compressor quanto o peak limiter. E um limiter que você pode aplicar apenas nas frequências agudas, que é uma característica super útil. Um clipper. E algo extra como uma proteção, por exemplo. Isso, por exemplo, é muito bom. Ou seja, é um plugin tão bom que não poderia ser gratuito. Mostrei a panqueca. Este é o tal áudio. Não me lembro qual deles é gratuito. TDR Cota Likov e TDR Nova. O TDR Nova, por exemplo, é um filtro FAF muito bom e bastante famoso, assim como o Q3. Ou seja, é um plugin que é muito usado, mas ainda assim é pago. Usamos umas para EQ. Por exemplo, este também é uma versão gratuita dele. Por exemplo, um bom EQ. Se você está dizendo que está procurando, isso pode ser uma boa alternativa. Ah, com certeza. Um dos meus maiores favoritos. Valhalla Supermassive. Este é, por exemplo, sim, um plugin de Delivery Work que é tão bom que não poderia ser gratuito. Ou seja, eu realmente uso isso muito. Eu uso muito. Realmente é muito bom. Na verdade, isso também é. Vamos fazer uma demonstração rápida. Está fechado agora. Agora eu vou abrir e sem escolher nenhum preset, a diferença é enorme. Eu sei que fica bastante caótico. Vamos escolher um dos reverbs. Módulo dos anos 80. Ou seja, é um plugin perfeito para adicionar profundidade dentro do nosso mixer. Posso dar um exemplo disso? Ah, claro que eu esqueci disso. Vox Angle Span, é claro. Este é, na verdade, um plugin indispensável para você ter uma ideia. Este aqui é, na verdade, um analisador de espectro e é um plugin que eu sempre, mas sempre, uso no Master. Aproveitando que já está aberto, vou falar rapidamente sobre isso. Eu estou fazendo um ajuste assim. Eu também recomendo que você configure isso de forma intensa. Este tamanho de bloco será aberto como 2048. Nós fazemos isso em 8092 para que nos mostre uma visão mais detalhada. E você também pode escolher uma cor assim, de acordo com seu gosto. Além disso, ele tem essas características legais extras como MIDI side, ou seja, no canal, mono principal. Ele consegue mostrar separadamente as frequências e as coisas que estamos panando mais para a esquerda e para a direita nos nossos fones de ouvido.
Você realmente deve dar uma olhada em alguns tutoriais e coisas assim. É um plugin bastante útil, que é tão bom que não poderia ser gratuito. Na verdade, o que ele faz basicamente é isso. Na verdade, é um analisador espectro. Normalmente, estamos trabalhando em salas onde a acústica é muito ruim ou onde não há um bom tratamento acústico. Portanto, ao mixar apenas com a audição, acabamos ouvindo de forma errada, seja com fones de ouvido ou com monitores de referência, mas graças a coisas que podemos usar como referência visual, podemos visualizar aqui os detalhes que deixamos passar com nossos ouvidos, graças aos analisadores de espectro. Por exemplo, algo que usamos muito ao mixar, eu estou usando uma faixa de referência, um ou mais, quando eu abro eles em um canal separado. Então coloco um da Wax Angles Span lá. Estou tentando ouvir a totalidade da faixa de referência aqui. Exemplo. Essa já é uma questão geral. Ele nos dá uma visão como se estivesse fazendo uma radiografia da nossa faixa, por assim dizer. Por exemplo, estou tentando comparar com a faixa de referência e igualar os níveis aqui o máximo possível, tentando me aproximar dela em termos de audição. E mais um dos plugins, que facilita bastante nossas vidas. Além desses plugins que me vêm à mente. Na verdade, podemos escrever no Google assim. Faremos uma busca por Best Free Plugins e teremos novamente dezenas de opções disponíveis. Por exemplo, vamos dar um exemplo sobre os preços. Por exemplo, a Slate Digital tem plugins muito bons que funcionam totalmente com um sistema de assinatura. Se não me engano, a taxa é de cerca de $10 por mês. Waves, por exemplo, posso dizer que são os plugins mais utilizados no mundo, ou seja, incluindo estúdios profissionais, ou seja, plugins que o tempo não conseguiu desgastar e que de alguma forma eles continuam atualizando, ou seja, plugins que foram feitos há quase 15, 20 anos, ainda se tornaram um padrão da indústria e são amplamente utilizados. Por exemplo, eu já visitei um site bonito antes, blog do produtor de quarto. Aqui, por exemplo, ele separou as categorias, ou seja, de acordo com o estilo de música que você vai fazer. Daqui de novo, você pode facilmente examinar e, por exemplo, baixar as coisas que estão todas reunidas. Novamente, é um pouco por tentativa e erro. Vamos falar sobre a questão dos plugins pagos na gordura. Vamos ver o que são e o que não são, porque alguns, de certa forma, isso acaba se tornando um investimento. Bons plugins. Ou seja, eu quero analisar de alguma forma qual é a diferença entre plugins pagos e plugins gratuitos. Por exemplo, um dos exemplos mais extremos que podemos ter aqui é a empresa chamada Universal Audio, que tem uma interface de áudio muito popular. Ou seja, quase todo mundo já usa esse tipo de coisa. Eu também tenho uma dessas, por exemplo. E onde estão os plugins da Universal Audio? Se você me perguntar a minha opinião pessoal, ou seja, os melhores plugins que eu uso, porque os antigos, os compressores, equalizadores, dispositivos de efeito, etc., usados em estúdios da era analógica, de alguma forma, os caras conseguiram modelar isso quase que de forma idêntica e às vezes até melhor do que o original, mas, por outro lado, isso também tem um custo, ou seja, os preços começam em $99, $100 e podem chegar até $300, $350 para cada plugin. Mas em questão, como eu disse, isso também é um investimento. Ou seja, alguns de nós usam a versão leve dos programas, enquanto outros usam a versão completa e, por exemplo, querem expandir o que tem, então acabam investindo de alguma forma. Portanto, em relação aos plugins pagos, posso dizer que, de acordo com minhas experiências pessoais, o melhor é este. Aqui, por exemplo, há algo que podemos comparar. Por exemplo, o Pultec é um dos equalizadores mais populares que vem sendo usado em estúdios desde os anos 70. Tem várias versões diferentes. Por exemplo, vamos deixar isso aqui de lado. Tem uma interface bem simples. E também, em resposta a isso, existem os PuigTec da Waves. Aqui, imediatamente, vamos fazer uma busca. Embora eu não me lembre exatamente dos preços. Por exemplo, esse plugin da Waves também é um plugin pago, mas eu tenho 100% de certeza de que o da UAD, ou seja, o da Universal Audio,
é provavelmente pelo menos 2 ou 3 vezes mais caro. Para fazer uma comparação, vamos usar as mesmas configurações, ou seja, vamos ajustar as altas frequências para 8, largura de banda. Vamos ajustar isso para 5. Vamos ajustar isso também para 5. Por exemplo, vamos deixar este lugar na frequência baixa 100. Depois vamos aumentar essa largura de banda para, por exemplo, 8 kHz. Vamos deixar um deles em torno de 5. Aqui vamos deixar em 5. Os dois primeiros, vamos desligar o plugin. Então vamos ouvir as versões sem nenhum processamento. E vamos ouvir isso solo. Agora vamos abrir a faixa, uma de cada vez. Os agudos já saíram imediatamente. Vamos até exagerar um pouco isso. Super. Vamos exagerar um pouco isso também. Vou fazer isso mais uma vez, tipo on e off. Vamos tentar entender a diferença novamente. Agora está desligado. Agora está ligado. Se você perceber, por exemplo, o que fizemos aqui está jogando os agudos na nossa cara agora. Ou seja, é incrível. Mais uma coisa. Agora está desligado. Desta vez vamos abrir este amigo, ou seja, o QuickTech e o PullTech da Waves. Veja, estamos com as configurações completamente iguais. Na verdade, quero verificar novamente para ter certeza de que não estamos fazendo nada errado. Você percebeu? Isso também desempenha a mesma função, mas entre eles, eu realmente acho que há uma diferença muito grande. Mais uma vez está desligado. O que está aberto com a Waves. E se você me perguntar a minha opinião pessoal, essa diferença entre eles eu acho que é uma grande percepção de volume. Ou seja, vamos ouvir a mesma coisa da UAD. Tem muito assim. Novamente Waves. Eu não sei. Você vai tomar a decisão por conta própria. Talvez eu esteja errado. Espera um pouco. Como eu já disse no começo, estamos falando de gostos e preferências pessoais. Ou seja, algumas coisas, por exemplo, são muito mais profissionais. Os engenheiros de mixagem e masterização, por exemplo, insistem em usar a Waves porque há uma justificativa para isso. Ou seja, ele também testou e experimentou muitas coisas. Na verdade, na maioria das vezes, esses plugins são enviados para essas pessoas antes de serem lançados. Eles estão testando, eles estão dando feedback, etc. E esses plugins são lançados no mercado depois disso. O que é muito... Em nome dos engenheiros de mixagem, existem esses plugins da série da Waves. Ou seja, por exemplo, um dos mais famosos é o do Jack Joseph. Depois disso, não era Jack Joseph, era o JCP do Jack Joseph. Exatamente. Tem o JTP. Depois disso, meu pessoal favorito, por exemplo, é o Sheps. Os plugins do Andrew Sheps são da mesma forma. Por exemplo, esses são plugins da Waves. E de alguma forma, depois de pegar as ideias desses caras, produzi-las juntos e lançá-las, elas realmente se tornam a série Signature. E depois desse ponto, quando você olha para isso, estamos realmente caminhando para um evento fetiche. Mas de qualquer forma, como eu disse, quando se trata de criar som, a música em si é inevitavelmente um dos pontos a que o trabalho levará. 300, 400, 500, 600, ou seja, realmente há muitos plugins, mas após esses anos de tentativas e erros dentro do meu estilo musical, acabo usando, como eu disse, talvez, no máximo, 40 ou 50 deles. E também há aqueles que são para coisas muito específicas. Na verdade, eu posso ter explicado um assunto que parece muito simples de uma forma um pouco complexa nesta aula, mas, como eu disse, estou tentando incluir o maior número possível de pessoas na produção musical e da maneira mais
de graça ou gastando pouco dinheiro, estou tentando passar por alguns tópicos da maneira que podemos e, por outro lado, há um público que cresce dia após dia graças a vocês. As aulas começaram a parecer muito boas. E todos nós estamos nos envolvendo com isso de maneiras diferentes e em níveis diferentes. Portanto, estou tentando abordar o assunto com a máxima inclusão possível. Então, se eu cometi algum erro, peço desculpas. Até a próxima aula. Até logo.